Falar sobre o assunto Pedro, esse assunto que está movimentando aí todas as redes sociais agora, porque o Pedro não foi ao treino do Flamengo. Antes, falar um pouquinho do São Paulo. Porque o São Paulo enfrentou o Bahia, o São Paulo empatou, né? E teve ali um pouco de vaia. No fim do jogo, o Rafinha até respondeu a essas vaias. O que falar da partida? Foi decepcionante para o São Paulo ou já dá para ver até que o São Paulo está focando um pouco mais nas Copas, já que vai disputar Sul-Americana e Copa do Brasil agora com o Corinthians? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos. Decepcionante foi pelo resultado, né? O São Paulo criou bastante oportunidades, o goleiro do Bahia fez umas 7 ou 8 defesas, assim, cara a cara, os atacantes do São Paulo, cara a cara com ele, né, frente a frente, e poderia ter saído com um resultado positivo. Porque da rodada de ontem, começou no sábado, e terminou ontem à noite com Goiás e Grêmio, as equipes que estão na zona de rebaixamento, todas perderam, né? O Vasco perdeu para o Corinthians, o Curitiba perdeu para o Botafogo, o América Mineiro perdeu para o Palmeiras, e o Bahia vem e consegue levar um empate, graças principalmente ao seu goleiro. Morumbi lotado, né, acima dos 40 mil, o torcedor sai no domingo pela manhã, feliz. O Mauro até fala que quando o jogo é 11 horas da manhã e o time que perde ou que joga mal perde o domingo, ou o almoço já não é o mesmo. Então foi o caso disso. As vaias foi mais pelo resultado, né? Dizer que o São Paulo não criou, não teve oportunidade, criou bastante, teve bastante oportunidade, principalmente um time que vem na zona de rebaixamento. Então só o São Paulo não soube aproveitar e levar os 3 pontos, aonde o colocaria entre os 5 primeiros, né? O São Paulo ganhou o jogo. As vaias, normal, o Dorival não estava por causa do jogo contra o Cuiabá, que o Dorival falou mal da arbitragem, então ele ficou suspenso. Mas há também um motivo de ontem à noite, chegou reforços, a possibilidade de ainda apresentar uma proposta aí para o Lucas Moura, para ver se ele fica, mais pelo resultado do que pelo futebol. Era para sair vencedor. Tanto que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Bahia. O Rafinha, tá? Ele falou sobre as vaias depois do jogo. Porque ele diz que ele não ouviu as vaias, mas ele... Já fui vaiado liderando o brasileiro. Hã? Já fui vaiado liderando o Campeonato Brasileiro. Você já foi vaiado liderando o Brasileirão? O Corinthians, uma vez a gente liderando o Campeonato Brasileiro, empatamos no Pacaembu com a Ponte Preta, vaia. Vaia pelo jogo. Não... O Bruno Batalha. O Bruno estava no estádio e falou que não tem vaia nenhuma, não. Porque foi perguntado pro Rafinha, aí o Rafinha até pergunta, vaia? Eu não ouvi. Nem ele, nem o Bruno. Vamos ouvir aí o Rafinha, a declaração que ele fala logo depois da partida. Vaia? Eu não ouvi, não ouvi. Vaia? Pô, os caras vaiaram a gente hoje, não ouvi isso não. Pô, esse torcedor... eu não... Ainda bem que eu não ouvi. Não, pô, a gente buscou o gol a todo momento. Claro que o torcedor quer ver gol, quer ver espetáculo, mas assim, acho que o torcedor verdadeiro do São Paulo não ia vaiar um jogo desse hoje não, que a gente buscou o gol a todo momento. A equipe teve muito bem, mas assim, tem que parabenizar a torcida que veio, nos apoiou, né? Um jogo 11 horas da manhã, 50 mil pessoas, não é todo time que faz isso, mas assim, ainda bem que eu não ouvi as vaias, porque não é legal para nós jogadores, mas a maioria da torcida do São Paulo veio nos apoiar, com certeza. Olha aí, isso é o que o Rafinha falou. Realmente, Flávio Prado também disse que o Bruno Prado estava no estádio e não escutou também as vaias. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Torcedor do São Paulo tá muito fechado com esse time. 50 mil pessoas no Morumbi num sábado às 11 da manhã. Num domingo às 11 da manhã. Domingão legal. Realmente é impressionante. Lamentável. É impressionante o que o torcedor do São Paulo tá fazendo. Se tivesse vaiado também, não tinha problema nenhum, gente. O pessoal teve na bronca no final, às vezes empatou. Mas não vaiou. E que vaiasse? Se vaiou, foi meia dúzia de 3 ou 4. O cara fica na bronca ali, vai embora. No outro jogo ele tá lá de novo. Meu neto tava meio bravo lá, tava xingando e tal, mas ele fala baixinho. Não tem... Fica com raiva normal, às vezes acontece. É diferente daquela vaia deliberada, aquela vaia antes do jogo. Ontem, o Sauer, que fez 2 gols do Botafogo, teve, não todos, claro, alguns botafoguenses vaiaram quando foi anunciado que ele ia jogar, porque estavam na bronca com atuações que não foram, para fez 2 gols. Vaiaram no final? Gente, o James Rodrigues, como eu já falei aqui, é um ótimo jogador acima da média do futebol brasileiro, com histórico de lesões. A questão é quando ele vai poder entrar em campo. Andar de avião, ele pode andar à vontade. Agora, jogar futebol, ele vai conseguir jogar quantas vezes?
É um cara que joga poucas partidas. Por que ele não ficou na Grécia, no Olympiacos? Porque jogou poucas partidas. Se no Morumbi tiver lá uma água maravilhosa que ele bebe e fica bom, não fica mais doente, não passa mal, não tem dor, não tem nada, ele vai jogar. Vai jogar algumas partidas. Se estivesse em campo ontem, talvez decidisse o jogo e nós estaríamos aqui elogiando, mas se for igual ao que tem sido a sua carreira há anos, são várias temporadas, ele vai ficar fora um tempão, aí joga, fica fora, joga igualzinho o Renato Augusto. Isso não é uma crítica ao jogador, não, é só uma constatação. O jogador tem problemas físicos que não é de hoje. Essa é a questão. Ele nunca estaria, nessa altura da carreira, na América do Sul, não no São Paulo, não, na América do Sul, não fosse o histórico de lesões. Tem 32, ainda tem linha para queimar, ele estaria jogando na Europa. Talvez até, não na Grécia, mas na Itália, na Inglaterra, ou na Espanha, Alemanha, por onde ele já passou. Mas ele tem muitas lesões e isso, evidentemente, comprometeu a sua trajetória, a sua carreira. O São Paulo faz um negócio de alto risco, porque certamente não será um jogador barato. A alegação, né, nos bastidores, o pessoal fala, não, vai ganhar, não vai ser o maior salário, perto ali do Caleri, mas ano que vem tem luvas. Bem, com as luvas aí você vai ter o montante de quanto o jogador vai custar. Luvas, comissões, quanto vai custar o Rames para o São Paulo. Então o risco é virar um Daniel Alves. Daniel Alves até não foi questão só de lesão, não deu um retorno técnico realmente, né, que se esperava. E não recebia. E aí houve toda aquela situação. Agora, a euforia do torcedor eu compreendo, especialmente menos de uma semana depois de você ser derrotado pelo Corinthians, jogando melhor que o Corinthians, só porque o Corinthians tinha um jogador que pode ser, que é uma versão do Rames, que é um ótimo jogador, que é o Renato Augusto, mas que vive machucado. Só que quando ele está em campo, ele pode fazer a diferença. Ele fez a diferença. Ele e o Caio Paulista, né? Agora, é aquilo que a gente fala, Mauro, que eu pergunto até pra você também. O Rames, ele é só lesão? Ou também até quando ele joga, ele já não joga mais tudo aquilo que se esperava dele? Porque, tudo bem, ele tem muitas lesões. Uma coisa está ligada à outra, né? Se você se machucar muito, não tem a mesma sequência, você não consegue jogar tão bem, né? Vamos voltar para o Renato Augusto. Se o Renato Augusto não tivesse tantas lesões, ele teria jogado no Bayer Leverkusen? Só. Não, ele ia sair para um time maior que o Bayer Leverkusen. Ele não ia ficar nesse time. Ele tem bola para mais. Tinha, né? Na época, bola para mais. Ele ia voltar para o Corinthians? Não voltaria em 2015, há 8 anos, que ele estava aqui, foi campeão brasileiro. Não voltaria para o Corinthians, ele ia ficar na Europa. Ele ia para a China, talvez fosse pela grana, que era muito boa. Mas futebol, ele teria mercado na Europa. Por que as portas de grandes clubes europeus não se abriram? Muito também em função disso. Ele já tinha problemas de lesão lá. A carreira dele inteira foi assim, desde o Flamengo. No Real, Mauro, ele não jogou por lesão ou porque realmente ele não... O Rames, as duas coisas. Ele jogou, aí teve momentos que ele se machucava, aí você tem uma concorrência muito grande, vários jogadores bons, o cara entra no time, sai do time, aí começou a ser emprestado. Mas ele chegou a jogar bem no Real? Chegou a jogar. Em todos os times ele jogou bem. O campeão europeu ele. Em todos os times ele jogou bem. Agora, você vê, quanto tempo tem isso também? Já era mais novo. A questão é essa, a gente tem que ser muito sincero com o torcedor de São Paulo. A coisa mais fácil do mundo chegar aqui e falar que legal, que sensacional. É bem legal, você vê lá a torcida empolgada, o torcedor, ele é movido a isso. Agora, é preciso ter a realidade diante dos olhos. E a realidade é um jogador excelente, muito acima da média do futebol brasileiro, vai decidir jogos para o São Paulo, vai ganhar jogos para o São Paulo, pode levar o São Paulo a ganhar títulos importantes, mas ele, se for como vem sendo a sua carreira, ele estará presente em algumas partidas, e não em tantas partidas. Esse é o ponto. É um cara que você não sabe quando vai contar com ele. E isso pode fazer muita diferença. Você vê ontem, São Paulo não tinha o Caleri, não tinha o Luciano, machucou o Erisson. São Paulo ficou com a quinta opção de centroavante lá, o David, DVD e o menino Juan, né? A dupla de ataque muito improvável. Isso também explica um pouco também o fato do São Paulo não ter vencido o jogo. Um garoto e o atacante que não é nem o centroavante exatamente, não é o principal atacante do time. É um cara contratado para compor elenco em dado momento ali. Aliás, o David, quando veio no tempo do Ceni, uma das razões é que pela sua disciplina tática, né? O Rogério gosta dele, gostava e gosta dele, porque no tempo do Fortaleza é o cara que voltava, marcava, trabalhava sem bola e tal, se entregava muito. E ontem faltou o cara que bota a bola dentro do gol, os caras que fazem isso. O Rames vai desequilibrar jogos? Claro que vai. Você pegar um jogo, de repente, como contra o Corinthians, São Paulo tinha a bola, dominava, criava pouco, né? Criou muito pouco pelo volume de jogo que teve. Você tem o Rames no time, de repente vai meter a bola na cara do gol, vai fazer uma jogada e vai resolver o jogo. Isso aí não tem a dúvida que vai acontecer. Agora, quantas vezes? Esse é o ponto. Se ele conseguir ter uma frequência maior, o São Paulo foi inteligente ali, hábil no manejo aí do calendário, utilizando o jogador e preservando em alguns momentos, ele vai até produzir mais do que a gente espera. Então, assim, é esperar e ver. Agora, tem que ter essa consciência. É um jogador que tem essa questão do histórico de lesões e não é um jogador barato. Aí a gente entra no outro território, que é a dificuldade dos clubes brasileiros de cumprir a austeridade. De fazer, eu vou ficar 2, 3, 4 anos aqui sem fazer grandes investimentos, porque eu tenho que botar a casa em ordem. Eles não resistem à tentação.
Eles não resistem à tentação. Chega uma hora que eles vão lá e vão buscar. Foi o Daniel Alves, agora ele. E o São Paulo, a gente sabe, a situação financeira do São Paulo não é nada boa. O noticiário aí, os colegas que cobram o dia a dia do clube, divulgam que o clube está devendo direito de imagem, que é parte do salário dos caras. É a remuneração do profissional, do jogador de futebol. Ele estava livre, né? Mas mesmo assim vai sair caro, né? Não sai barato porque é aquela coisa. Você vai trazer o cara vai ganhar luva, de salário não é baixo. É um jogador caro. Salário é 800 mil, pelo que eu li, né? Então, mas aí tem que ver quanto vai ganhar de luvas e tudo mais. Quanto vai ser esse pacote? O pacote é que é a grande questão, né? Então tá aí, né, galera? Todos os créditos aí pra Jovem Pan Esportes aí, link do canal da Jovem Pan na descrição aí, galera. Todo dia, meio-dia, tem um bate-bola aí. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que financeiramente, eu acho que não vai ser uma loucura como o Daniel Alves, né? Juntando o salário e as luvas do Daniel Alves, era 2 milhões por mês, né? Então assim, era muita grana mesmo. O Ramos é 800 mil por mês. Em 2024, São Paulo começa a pagar as luvas. Então assim, eu acho que é pagável. É pagável. No total, São Paulo vai gastar 24 milhões com o Ramos em 2 anos. Se o São Paulo passa do Corinthians, o São Paulo ganha 30 milhões. Só para ir para a final. Então o cara já tá pago, né? Então, sem contar a bilheteria, né? O São Paulo tá na Sul-Americana e tal. Então eu acho que o risco vale o risco. E eu acho que ele vai dar certo, cara. Se eu posso souber dosar ele ali, não botar ele em todo jogo, obviamente, pô, da hora. Eu acho que vai ajudar pra caramba o São Paulo aí. Essa é a minha opinião. E ontem a gente viu que, pô, sem técnica, cara, pra ganhar jogo é difícil. O gol que os caras estavam perdendo contra o Bahia é inacreditável. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a pergunta de vocês aí, galera. E qualquer informação sobre o Lucas Moura hoje, a gente vem reagindo aí mais um vídeo pra vocês, valeu? É nóis, vamos São Paulo!